ainda de pé, eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos 34, já está na tela, pessoal, é rápido esse negócio aqui, cara. Versículo 35, a palavra de Deus diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E a palavra de Deus nos diz o quê? Que outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade extraordinária que nós temos de estar na tua casa para louvar o teu santo nome. Um dia diferente na nossa história ocorre hoje. E eu quero te agradecer pelo derramamento do teu Santo Espírito nesse lugar, pela unção de cura que está entre nós. Muito obrigado. Eu quero pedir ao Senhor que complete a boa obra que o Senhor já começou. Muito obrigado, Pai, por cada uma dessas pessoas que seguem o canal, que assistem pela internet, que elas possam sair de onde estão, ainda principalmente aqueles que estão no Rio de Janeiro, e possam vir fazer parte presencialmente aqui para experimentar aquelas coisas que nós estamos experimentando além do estudo da palavra. É o que eu clamo, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Sabe, tá bonita essa imagem aí? Tá bonita? Foto bem escolhida? O pessoal da mídia escolheu uma foto muito linda. A mensagem de hoje vai falar sobre terras não exploradas. Sim, hoje é um dia de luto. É um dia de luto. É um dia de tristeza para a perda de um filho na fé meu. Sim, é um dia de tristeza pela perda de um filho na fé meu. Hoje a minha vontade era estar deitado na minha cama, quieto, silêncio, escutando uma música baixinha, orando e bendizendo o nome do Senhor. Sinceramente, era a minha vontade. Mas aí quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente vê quando o Senhor fala para Arão: sei que você está sentindo dor porque perdeu os filhos, mas eu quero que você se arrume, faça a barba, arrume a sua roupa e saia, porque lá fora tem gente precisando de você. As pessoas precisam ver você, as pessoas estão esperando de você algo diferenciado. E é exatamente isso que motiva para que eu hoje decida sair da minha zona de luto. Não é nem zona de... Hoje não seria a zona de conforto, hoje seria da minha zona de luto, para me recompor e estar aqui diante de vocês, para entregar aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, para que você possa ser edificado, porque você merece isso. Então eu quero dizer que foi um sonho de Deus trazer você até aqui, e eu agradeço a Deus porque você aceitou você fez a sua parte. Você decidiu sair de casa, você decidiu, como você decidiu fazer parte, sentar aqui, sentir o cheiro dessas pessoas, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Então meu coração está muito alegre por conta disso. E imagina se agora eu chegasse e falasse: eu não tenho condições, eu vou largar tudo, e saísse que nem aqueles filmes de romance, né, que sai correndo pela porta, e fica todo mundo, né, igual filme, né, não tem, o que é isso, tal. Porque a primeira pergunta vem: se isso acontecesse, quem de vocês estava disposto e preparado para levantar e assumir o meu lugar? Quem de vocês teria uma palavra de vida para vir aqui diante dessas pessoas e falar: eu estou aqui, eu estou preparado, pastor?
Se isso acontecesse, se o senhor faltasse, se não tivesse como, se a pastora saísse correndo atrás de você, e aí agora ferrou, a pastora só correu atrás dele, né? O Kleber, o estômago revirou ali, porque viu o pastor, o Kleber desmaia, igual o dia do nascimento da filha dele, que até o bafo casa teve um bolão, ele não, aquele bolão, tu estava no bolão, não estava? Se ele ia desmaiar ou não? Lembra? Não sei não, eu nunca vi o médico, nem o instrumentador para dizer. Eu acho que ele desmaiou, e a mulher compactou e não confessou. Né? É bravo, eu sou bravo, eu vou entrar, eu vou dar o primeiro corte, eu vou cortar o cordão com dente. Eu acho que ele desmaiou. Mas vamos lá, voltando aqui, né? Hã? Ah, olha aí, ó, como é que é? A esposa tirando dela da reta aqui diante de toda a igreja. Eu estava sedada, não sei de nada. Tinha um pano, né, que já teve filho, né, fica aquele pano na frente. Estava um pano na minha frente, eu não vi o que aconteceu de lá, eu não sei de nada. A esposa saiu muito bem, não saiu? Amém, essa mulher? Mulher sabe, hein? Aleluia. O fato é, se os oficiais da igreja faltassem, o culto teria que acabar agora. Será que nós não teríamos a chance essa noite de ouvir a palavra de Deus? Ou será que você é só um consumidor da fé? Você não juntou nada essa semana, você não tem nenhuma história, nada para dividir? Porque é exatamente sobre isso. Mas, pastor, a gente veio aqui para chorar a morte do irmão e ouvir uma palavra só de conforto. O senhor já vem com uma paulada dessa, me botando no estreito. Deixa eu contar para vocês, eu vi um filme que falava, um filme com Denzel Washington, e nesse filme, eles faziam o quê? Eles estavam no submarino nuclear, e de repente, no submarino nuclear, o que acontece? Eles recebem lá, eles brigam com outro submarino, né, e acabam sendo atingidos, destroem outro submarino, mas são atingidos também, e eles ficam à deriva. E agora eles não conseguem saber se eles tinham que fazer uma missão, que era soltar uma bomba, uma resposta nuclear ou não. E agora aqueles homens começam a tentar ali. Não sei quem já viu esse filme aqui, sabe o filme que eu estou falando? Eu não lembro o nome do filme, sei que é um filme de... Já viu esse filme? Já viu? Amém? A grande questão é que antes da guerra principal do filme acontecer, acontece um fato curioso. Estava lá tudo beleza, eles estavam indo ainda para a zona de combate, navegando em paz. E no meio do caminho, o cozinheiro tem um infarto. Pega fogo na cozinha diante daquela situação. Ele fica nervoso, ele era obeso, e aí ele infarta. Fogo na cozinha, no meio do fogo, tentando apagar o fogo, o cozinheiro infarta. E aí todo mundo corre, brigada de incêndio. Imagina, fogo dentro do submarino. Pô, pastor, molinho, tá cheio de água em volta. Nem sempre aquilo que parece a tua solução é solução. Já vai a segunda da noite, anota aí. Não, mas eu estou vendo isso aqui. Será que isso é solução ou você vai arranjar um outro problema? Meu Deus, hein? Amém? Recebeu aí? Já entendeu o mistério? Deus já começou a entregar, já começou a falar. Mas está pegando fogo, Moisés. É só abrir as comportas, entra água. Será que vai resolver o problema? Ou será que você vai arranjar um muito maior? Pois Deus manda te dizer exatamente isso. Você está chorando, você está reclamando, você está olhando para uma coisa que parece luz, mas na verdade, aquilo ali é um grande problema que está se apresentando na tua vida. Cuidado com as armadilhas. Mariposa é pega pela luz. Uau! Pois bem, aquele comandante do navio olha aquela situação toda, e o que ele faz na hora? O que faz? Fala aí, Moisés, você quer assistir o filme. O que ele faz? Toca o alerta e começa a simulação de combate. Um infartando, o fogo comendo o navio e começa uma simulação de combate. E agora, o que a gente faz? Simulação de combate, e aí começa a simulação de combate. Aí até que vem a notícia para ele que o cozinheiro entrou em óbito e o fogo tinha sido controlado. E ele falou, a simulação está acabada. Vamos lá agora ver o que está acontecendo. Outros oficiais que estavam com ele recriminaram ele, criticaram ele. Mas a frase que aquele ator, naquela situação, foi dita, é uma reflexão para todos nós que somos evangélicos. Nós somos um navio de guerra. Vocês têm dúvida que a igreja é um navio de guerra? Você tem dúvida disso?
que quando a gente navega por esse mundo, a gente está em guerra constantemente, os inimigos às vezes estão mais perto, às vezes estão mais longe, mas que em qualquer momento eles podem encontrar, a gente precisa guerrear. Às vezes inimigos físicos, às vezes inimigos espirituais. Não é verdade isso? Então ele falou, quando nós somos um navio de guerra, nós temos que estar preparados para o quê? Para entrar em combate em toda e qualquer situação. Nós não podemos esperar os melhores momentos para entrar em combate. E se no meio do combate nós formos alvejados, a gente vai parar de combater para só apagar aquele incêndio? Então, em nome de Jesus, entenda de uma vez por todas. Hoje eu estou muito triste. Triste como eu não estou há muito tempo. Mas eu não posso parar de combater o bom combate por causa disso. Eu não posso deixar de subir aqui para pregar o evangelho da verdade por causa disso. Eu não posso esquecer o que eu preciso fazer amanhã por causa disso. A minha vida precisa continuar. Amém, igreja? E é isso que o Senhor traz a você. Nós precisamos entender que existem incêndios que precisam ser apagados, mas a guerra não acabou porque existe um incêndio. Eu não posso direcionar todas as minhas forças para isso, não. Eu tenho que endossar. Vocês aqui apagam esse incêndio. Vocês simulem um combate. Vocês peguem quem está ferido. E nós precisamos continuar combatendo o bom combate a todos os dias, em todos os momentos. Existem pessoas que não conseguem. Não, pastor, eu não consigo. Ou eu só estou chorando, ou eu só estou sorrindo. Ou eu estou duro igual um coco, ou eu estou torrando o pouco dinheiro que eu ganho. Meu Deus do céu. Porque eu choro de tristeza ou eu choro de alegria. Lembrei uma história agora. Meu Deus do céu. Um amigo meu estava muito endividado. Mas pensa um cara endividado. A gente foi comprar um negócio de R$10, ele não tinha margem no contra-cheque para poder comprar o bagulho de R$10, para sentir que o negócio estava feio. Paulo, que trabalha com isso, né, estava no extremo. E ele recebeu um dinheiro. Ele foi fazer uma situação operacional e ganhou algumas diárias. Né? Era um dinheiro pomposo. Um dinheiro que podia dar um bom respiro por um tempo. E aí você pergunta, o que ele fez quando recebeu aquele dinheiro? 2 dias depois, chegou o final de semana. E onde ele estava? No Morro da Urca, dando um xandão de braços cruzados com a esposa. E postou, não existe vida melhor que essa. Eu olhei aquilo e falei, não estou acreditando, cara. O cara está duro igual um coco, cheio de problema financeiro. A hora que, pô, eu vou te dar aqui, ó, eu vou te dar um respiro para você administrar esse respiro. O que fez? Torrou todo. E no mês seguinte estava como? Meu Deus do céu, eu não sei. Eu falei, caramba. Então existem pessoas que ou estão chorando porque estão sem, ou estão vivendo de uma forma dissoluta quando recebem algo a mais. Mas eu glorifico a Deus, porque nessa igreja não existem essas pessoas. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Aqui tem gente que sabe exatamente entender a lei da vaca gorda. Que lei é essa aí, pastor? Está escrito lá na Bíblia. Hã? José do Egito. Se você souber poupar no tempo de fartura, quando vier o tempo de escassez, você vai nadar de braçada. É a lei de mercado, não é isso? E mais, além de você prosperar demasiadamente, ainda existe uma outra coisa. Como o Espírito de Deus se move em você, você vai poder ajudar muita gente. Olha que fantástico isso. É exatamente a história desse jovem. Pois bem, falando de barco ainda, eu queria trazer uma situação sobre o que é o Evangelho de Cristo. E quando eu vi esse texto, né, o Espírito Santo falou comigo no meu coração sobre esse texto, eu comecei a refletir sobre como foi a história do descobrimento do Brasil. Aí, quando eu chamei minha esposa para falar sobre isso, ela pirou o cabeção. Minha filha, então, ficou, caramba, que isso, pai? Falei, vamos ver se dá certo esse negócio aqui. O Espírito de Deus pegou essa passagem e eu fui no descobrimento do Brasil. E aí eu perguntei, filha minha, conte-me sobre o descobrimento do Brasil. O que você leu nos livros de história? Aí ela foi e começou, né? Estudiosa, menina, começou. Eu aprendi que, 2 pontos.
que estava aqui, não sei o quê, tinha um monte de navio que estava indo comprar os negócios lá na Índia, e aí, de repente, o vento bateu de lado, os marinheiros que não deviam ter experiência se perderam, né? Não leram as estrelas, não leram os mapas marítimos, não leram as cartas, não sabiam navegar. Um monte de gente inexperiente, né? Os caravelas que custavam uma fortuna, né? Só tinha nego bobo no negócio, né? Em detalhe, não eram só não, tinha alguns navios juntos. Então, não foi um que se perdeu todo mundo. Já é uma reflexão para vocês. Perfeito? Saiu eu ia falar uma caravana, mas de navio, qual é a caravana de navio? Qual é o coletivo de navio? Não sei, esqueci. Me ajuda aí, depois edita. O fato é, aqueles navios foram parar onde? Foram parar nas Américas. Oh, tem uma terra nova aqui, e é assim vocês aprendem nos livros de primeiro grau, não é isso? Não é isso? Que tudo foi descoberto por acaso, por acidente. Não é isso, Varô? Pois bem, quando a gente começa a se aprofundar em história, aí alguém fala assim, mas pastor, pelo que eu lembro, você é formado num monte de coisa, mas história eu não li no seu. Mas aí quando a gente quer buscar fonte, a gente se aprofunda. Porque ou a gente pega uma fonte, lê o que o Google fala e traz para a igreja, ou a gente estuda. Eu prefiro estudar. E aí, quando eu fui estudar, eu comecei a entender que a história não começa quando aqueles navios saem do Brasil. A gente precisa entender um passo atrás para entender o contexto. Porque quando o nego vê o que aconteceu com essa igreja, vai olhar para o momento, mas vai esquecer da história. Quando o pastor se emociona hoje, diante de tudo que eu passei com vocês aqui antes de começar propriamente a mensagem, na nossa parte de despedida do culto, e você me viu emocionado, é porque pela morte que aconteceu anteontem? Não, tem uma história. E a nossa vida está em construção, a nossa história está em construção. E é exatamente isso que eu quero tratar com você. Eu quero tratar com você qual é o próximo capítulo da sua história. Porque lá na frente, quando acontecer ou quando não acontecer, não coloque a culpa no destino. Não coloque a culpa no seu cônjuge, não coloque a culpa nos seus pais. Você precisa ter maturidade de falar, as minhas escolhas me levaram aqui ou ali. Ou, pura e simplesmente, não me levaram a lugar nenhum. As escolhas foram suas. E aí eu preciso parafrasear o nosso falecido filho, Simões, onde ele brincava muito comigo e falava o quê? A culpa é minha. Eu coloco em quem eu quiser. Não é isso que a gente mais vê na sociedade? A culpa é sua. Aí você pega a culpa que é sua, olha para um lado, olha para o outro e se despeja num monte. Às vezes despeja num monte de gente, às vezes despeja numa só. Mas aquela culpa que você despejou nos outros, na verdade, você sabe que é sua e de mais ninguém. Porque a grande realidade é que quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, os nossos pensamentos falam diretamente conosco. Quem já viveu isso já? Uau! Salmo 6, verso 6 fala exatamente, né, um consolo para você que passa por isso. Mas vamos lá. Para entender o descobrimento do Brasil e vocês entenderem onde eu quero chegar, a gente precisa voltar lá no rei Felipe IV da França. O rei Felipe IV da França começa uma guerra contra os Cavaleiros Templários. E nessa guerra, uma sucessão de papas passa e começa a morrer papa, e papa morre com um ano, com alguns meses, e o negócio estava misteriosamente estranho, até que Clemente V, que era de que país? Francês, assume o papado. E quando ele assume o papado, o que ele faz? Os cavaleiros templários que trabalhavam para o desenvolvimento do cristianismo, e aí eu não quero entrar nesse detalhe da história se estava certo ou errado, mas era, teoricamente, a função deles. Esse Papa francês concorda com que o rei da França perseguisse, né, com a perseguição que estava acontecendo, com um grande objetivo, e qual era? A pilhagem dos recursos que eles tinham. Então, no fundo, a gente vê que muitas das guerras que acontecem no mundo são por causa de quê? Dinheiro, vil metal. Então, essa guerra não foi diferente, foi uma guerra por causa de dinheiro. Ele queria, né, desapropriar tudo que era dos templários e incorporar a coroa. Por quê? Porque ele fez propostas de governo, vamos dizer dessa forma, e se meteu numa grande dívida.
E quem ajudou ele? O tesoureiro dos templários, de uma forma errônea, libera o dinheiro para ele como empréstimo e ele, não conseguindo pagar, a coisa, desencadeia e, no final das contas, começa a perseguição. Alguém já viu uma história dessa? Tem gente que já viveu isso de perto. Não foi na França, não, foi aqui no Brasil mesmo. E é aquela pessoa que está te devendo agora te odeia. E é aquela pessoa que está te devendo agora te persegue. Porque ela quer achar um motivo para não honrar com o compromisso que ela tem contigo. Não é isso? Não é assim que acontece? Ou é só lá na França? Acontece muito mais. E o que acontece? O Papa, para homologar aquilo que estava acontecendo na França, para o rei da França, que era conchavo dele, parceiro dele, homologar, ele não podia só fazer. O que ele faz? Ele vai e destitui a ordem templária e manda que cada um dos países se aproprie dos bens e valores. Olha só que história maneira. Essa daí o livro não conta, não. Você tem que ir um pouco mais a fundo. Pois bem, um rei na época, que se chamava Dom Dinis I, se não fala, rei de Portugal, tem uma sacada diferente. Ele fala, não concordo com essa parada, não. Eu estou fora. Vou fazer diferente. O que eu vou fazer? Portugal, na época, um país imponente pro-catolicismo, chega e fala, eu quero propor o seguinte, Papa, eu quero propor anistia para esses homens. Quer propor? Mas você pode pegar, matar todos eles, dizendo que eles são hereges, e ficar com o dinheiro dele. Não, mas eu quero diferente, não estou sentindo isso, eu quero dar anistia para eles. E Portugal é o único país daquela época que faz o quê? Dá anistia àqueles homens. E aí ele ainda propõe mais, aqueles que quiserem fugir para Portugal, chegando aqui vão ser anistiados. O que Portugal conseguiu com isso? Pergunto eu a você. Conseguiu juntar um grande capital intelectual de informações dentro do seu território. Dentro desse capital que eles juntaram no seu território, qual foi uma das fontes que eles conseguiram? Foi exatamente a fonte de cartas navais. Você está entendendo? Você está entendendo que as coisas não são pura e simplesmente sorte, não são somente um estalar de dedos? Essa decisão do rei de Portugal fez com que Portugal tivesse um desenvolvimento marítimo diferenciado em detrimento dos outros países. Porque ele fez uma verdadeira biblioteca que juntasse todas aquelas informações que antes estavam sendo jogadas de lado, ele mandou juntar lá. O que acontece? Portugal começa a se destacar como um grande país mercante, começa a desenvolver muito a questão da sua marinha. No mundo existiam muitas guerras. E essas guerras eram para quê? Se eu perguntar aqui para essa jovem, ela vai saber muito bem. Por causa de território, de patrimônio, de bens. E as pessoas começam a se matar até por causa disso. Mas elas só conseguiam olhar para um lado, que era o quê? O território conhecido, o mundo conhecido até aquele momento. Então eles brigavam porque toma território, o outro retoma, e toma de novo, e retoma. E assim era a divisão de território, de patrimônio. Você está entendendo isso? Até que Portugal chega e fala, a gente está olhando para o lado errado. A gente tem que olhar para o quê? Para aquilo que ainda não foi conquistado. E com isso eles começam o desenvolvimento da frota para navios que alcançassem o quê? Longas distâncias. Mas existia um mito que quem navegasse pelo Atlântico se enfrentaria a grandes gigantes, grandes monstros marinhos e etc. E eu te pergunto, por que essa tradição? Por que esse medo? Por quê? Depois a gente edita e tira a tua voz. Por que eles tinham isso? Eu vou explicar para você. Porque ninguém tinha feito. E normalmente, quando nós convivemos com pessoas que não fazem, o que elas fazem? Te motivam também a não fazer. Estou falando besteira? Quando você anda com pessoa que não quer estudar, o que ela faz? Ah, isso é besteira, deixa isso para lá, vamos parar com esse negócio aí. Se você anda com uma pessoa que não gosta de investir, o que ela vai falar? Para com essa palhaçada aí, vamos gastar o dinheiro, vamos curtir, vamos pegar um resort, vamos lá para um Airbnb da vida, vamos alugar um lugar, vamos curtir, é Xandão. Estou falando besteira? Não, eu não estou falando besteira, eu sei exatamente o que eu estou falando. Meus 50 anos de vida me permitem dizer isso. Porque eu já vi muita coisa no mundo, dentro de um gabinete, muito, muito mesmo.
Então, muitas pessoas, em meio às suas falências, às suas fragilidades, às suas decepções, o que elas fazem? Em vez de motivar outros para não viverem aquilo que ela viveu, a maioria faz o quê? Quer que você se afunde no mesma lama que ele está. As pessoas tinham medo, e o que elas faziam? Faziam mapas com monstros marinhos gigantes pelo Atlântico. Por quê? Porque é um lugar que nunca tinha sido explorado, e as pessoas o quê? Eu não tenho coragem, então não quero que ninguém tenha coragem. Então, elas desmotivavam as pessoas para tal. Porém, os navegadores de Portugal, nessa distração, nessa burrice de um monte de navegador experiente, se perdeu no meio do caminho e acabou rumando para o Atlântico. Só que quando eles começaram a rumar para o Atlântico, eles descobriram uma ilha. E aí falaram assim, tem mais terra depois da nossa. Cataloga. Vamos voltar. Cara, e depois dessa ilha, será que tem mais coisa? O que a gente faz? Aumenta a provisão, aumenta a capacidade dos marujos e vamos navegar de novo até essa ilha. Mas agora eles se contentavam como desbravadores de chegar a essa ilha? Sim ou não? Não. Porque quem é desbravador não é covarde. Desbravador quer viver o novo, quer saber até onde eu consigo ir. Ele quer romper limites. E quando Jesus fala que ele fez coisas grandes, mas nós faríamos coisas maiores, é porque ele espera uma igreja desbravadora. Ele não quer uma igreja sentada num banco em covardia, não. Ele quer que a gente desbrave. E ele nos dá essa oportunidade todos os dias. E alguns olham e falam, minha unha está encravada. Se minha unha não tivesse encravada, aí eu faria coisas fantásticas. Então esses homens falam assim, não, se a gente veio até aqui, se a gente conseguiu, se a gente tem mais mantimento, então o que a gente vai fazer? Vamos avançar. E assim eles começam a avançar pelos mares. E aí o que eles veem? Eles veem que tem um monte de mapas desmotivando. Porém, teve um homem chamado São Brandão, também navegador, que ele começa a contar umas histórias que o pessoal fala, cara, essas histórias são história da imaginação dele. Porque ele começa a dizer que no Atlântico Norte tinha uma ilha que parecia um paraíso. Aí nego, tá maluco, tá, né? Tá cheirado esse cara, deve ter fumado o negócio. Não, ele estava alucinando por causa do sol. Não... Porém, alguns outros falaram assim, e se ele estiver falando a verdade? E se essa terra existir realmente? Eu queria conhecer essa terra. Eu queria desfrutar disso. Eu queria viver esse novo. Eu queria viver essa experiência. E aí algumas pessoas começam a querer andar em direção ao meio de um monte de palavras negativas. Um traz uma palavra positiva. E aí eu preciso agora entrar numa outra esfera com você e perguntar, a quem você tem dado ouvidos? Quem tem sido o teu influenciador? Será que é uma pessoa desbravadora? É uma pessoa positiva? Um conquistador? Ou será que é um influencer que anda de carro fantástico, que nem é dele, que é só emprestado? Ou será que é alguém que as fotos são lotadas de Photoshop para te tentar induzir alguma coisa que não existe? É alguém que é patrocinado para viver uma coisa que você tenta viver e não consegue, você nunca consegue ser feliz. Você nunca consegue se realizar plenamente, porque você olha para aquela pessoa e fala, eu queria ser assim. Mas eu quero dizer para vocês que nessa igreja existem homens e mulheres que são falhos, mas que cada dia estão com uma luz da aurora, brilhando mais e mais, lutando para um dia ser dia perfeito. Poxa, olha, o Adriano errou com isso aqui, não estou acreditando, mas amanhã ela até errou de novo, mas não foi naquilo, ela errou em outra coisa. Por quê? Porque aquilo ela lutou para melhorar. De repente eu olhei para o Paulo e falei assim, Paulo deu mole na cara, não estou acreditando que o Paulo deu mole naquilo. Cara, semana que vem eu vou encontrar o Paulo, dessa vez o Paulo não veio com a meia do Bob Esponja e a outra do Patrick, não. Ele veio com as duas do Bob Esponja. O Paulo já não errou mais na meia. O Paulo agora está usando a meia do Bob Esponja. Em nome de Jesus, diz quem ficou curioso se o Paulo está ou não com a Bob... Fala para mim, levanta a mão aí. Quem está curioso se o Paulo está... Não, é isso que não pode, tá vendo? Hoje não, né? Não sei. A calça está baixa, não dá para ver. Depois ele levanta para me ver ali. O fato é, ele estava errando a meia. Aí alguém fala, não, mas a meia do Bob Esponja não encaixa com o diácono Paulo, daqui da Goel. Saiu. Só saiu.
Amém, igreja? Só saiu. Mas vamos lá, depois fica contigo a edição. O fato é, a gente às vezes se foca nas coisas pequenas e esquece de olhar as grandes virtudes. E alguém chega e fala, é ridículo ele usar aquela meia, mas alguém chega e fala, pô, mas você já viu o pai que ele é? Alguém, não, mas ele dobrou a calça para fora, isso é coisa de adolescente. Aí alguém chega e fala, pô, eu vi ele trabalhando até tarde para poder trazer o sustento para casa. Caraca, que homem honrado. Existem pessoas que procuram os mínimos detalhes de defeito que você tem, mas esquecem de ver as grandes virtudes que você tem. Sabe, deixa eu contar uma coisa para vocês. No caso do acidente do meu filho, quando eu cheguei na delegacia, eu vi toda aquela situação. E quando eu tomei pé do que estava acontecendo, me disseram, me orientaram, e eu entendi o contexto todo que tinha acontecido, da questão do socorro, da questão da providência. A primeira coisa que eu falei, quem é o mais antigo da operação? Aí já congelou, né? Ai, meu Deus do céu, é ele. Aí sou eu. Fala, tenente. Eu falei, anota o nome e a identidade de todo mundo que está envolvido, me dá. Aquele silêncio, né? Ai, Jesus, o que aconteceu? Porque eu faço questão de levar um elogio pessoal para o comandante de vocês, pela postura que vocês tomaram. Aí sente que a pessoa faz aquele... Eu sei. Porque vocês só estão acostumados a receber crítica, né? Aí olhou um para a cara do outro e falou, exatamente. Elogio nunca vem, mas crítica, se você olhar de cara feia, já vai alguém lá te denunciando, é isso? É isso mesmo. É isso mesmo, tenente. Assim, mas não se preocupe. Eu quero trazer um elogio, porque eu escutei de algumas testemunhas e todas falaram que o procedimento que vocês tomaram foi um procedimento exímio. Isso não pode ficar esquecido. Está entendendo isso? Tudo depende da forma que você olha para a coisa. Alguém poderia falar, não, a culpa... Calma aí. Antes de falar que a culpa, entenda o contexto. Entenda, vá lá, colhe os fatos. Antes de falar que foi uma coincidência indo para as Índias, estuda um pouco mais, se aprofunda um pouco mais. Ou então faz o seguinte, não fala. Que aí, pelo menos, você... O provérbio vai falar sobre isso. Se você quem fala demais, até o tolo, quando cala, é tido por sábio. O ditado popular vai falar o quê? Quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Então, nós precisamos pensar um pouco mais, cuidar mais, frear mais a nossa língua para que nós não venhamos a pecar. Pois bem, aqueles homens tiveram coragem de ir um pouco mais à frente. E um pouco mais à frente, eu vou te dizer que pelas questões de milhas náuticas navegadas, eles foram muito mais à frente. E até que eles chegam no momento que eles encontram terra firme. E qual é o primeiro nome que é dado ao Brasil? Quem lembra? Ilha de Veracruz. Porque naquele primeiro momento, eles pensaram que assim como eles já tinham descoberto outras, que eles tinham descoberto mais uma ilha. Só que eles já estavam tão longe de casa, que qual é o nome? Qual é o chamado que eles chamam daquele lugar? Eles chamam aquele lugar de Porto Seguro. Eles chegam a um Porto Seguro e batizam aquele Porto Seguro de Ilha de Veracruz. Só que com o passar do tempo eles vão descobrindo que eles não tinham descoberto somente uma ilha, mas eles tinham descoberto um continente. E agora Portugal é um dos países mais ricos da Europa. E aí, você pode parar essa história e falar assim, fomos roubados, eu não quero entrar, não é esse o objetivo. Essa é uma outra história que a gente come uma pizza depois e conversa. Está tranquilo. Ou então churrasco. Churrasco também é muito legal. Irmão, você pode fazer um churrasco melhor do que com o miolo do Acém. Né? A bola do Acém. Bola da pá, né? Bola da pá. A prosperidade seja sobre tua casa para não precisar mais fazer churrasco de bola da pá. Olha aí, né? Eu estou aqui como homem de Deus, falei que eu deixei meu luto, estou em jejum há vários dias, estou profetizando e ninguém pegou. 2 só que pegaram aí. Só 2 que pegaram o mistério aí, porque tem que estar ligado, senão as oportunidades... Paulo já pegou ali, o outro pegou ali atrás, mas 2 ou 3 pegaram.
Então, olha aí, ó. Vou profetizar. É isso? É porque já está todo mundo cheio do dinheiro, já está tranquilo? Nem preciso falar de novo, não? Profetizo de novo ou não? Profetizo? Então vou de novo aí. Que em nome de Jesus as suas finanças sejam tão prósperas que você não faça mais churrasco da bola da pá. Que você possa fazer de boas carnes, não só carne de primeira, mas que você experimente carnes nobres. E que isso não seja gasto de dinheiro dissoluto, mas isso seja o quê? Resultado da fartura que você vive. Em nome de Jesus. Porque uma coisa é eu fazer uma loucura e viver uma experiência nova. Uma outra coisa é viver uma experiência em resultado daquilo que eu vivo. Daquilo que eu estou colhendo. E foi exatamente isso que Portugal estava vivendo agora. Depois que ele descobre tudo que tinha naquela terra, eles começam a viver uma prosperidade extraordinária. E outros países ficam loucos, querendo saquear, querendo guerrear, mas não conseguiram. E aí eu te pergunto por quê, para terminar essa mensagem. Por um motivo simples. Porque eles eram legítimos. E aí você pergunta, mas você está defendendo a coisa? Não é nada disso. O que eu quero trazer no teu coração essa noite, que existem oportunidades abertas diante de você, e o Senhor tem chamado você para ser um desbravador, mas eu quero dizer que para que isso possa acontecer, você tem que enfrentar mares bravios, você tem que enfrentar, em certos momentos, naufrágios, você tem que enfrentar dificuldades, lágrimas, às vezes, têm que ser derramadas, mas se você for perseverante no teu sonho, coisas extraordinárias vão acontecer. É sobre isso que eu quero trazer para você essa noite. Nós estamos aqui chorando, mas nós já abrimos as nossas velas e continuamos a navegar. Nós não podemos parar a essa altura do campeonato. Deus já deu um lugar, Deus já deu um povo, Deus nos deu um sonho, Deus mostra pessoas que precisam de ajuda. E você que tem um SOS, você que tem fôlego de vida, vai parar agora porque está chorando? Não pode. Não pode, em nome de Jesus não pode. Você precisa avançar. É muito fantástico, eu estava analisando historiadores, e um deles é Fernando Pessoa, ele diz nos seus versos uma coisa que eu achei linda. O mar salgado, quanto do sal que você tem, são lágrimas de Portugal. E aí, ele fala uma outra situação. Que Portugal tinha mais pessoas enterradas no mar do que em terra. Olha que profundo isso. Aquela nação, diante dos desbravadores iniciais, se motiva a tal ponto que muitas pessoas agora começam a quê? Se alistar na marinha. Muitas pessoas queriam viver a experiência desse novo. Muitas pessoas queriam também fazer parte do desbravar. Muitas pessoas queriam enfrentar tempestades. Porque eu não queria mais ficar sentado na terra vendo essas pessoas chegando com milhares de histórias para contar e eu somente deixando os meus dias passarem. Cada vez mais eles eram motivados por outros marujos e falavam assim, eu quero viver isso também. E aqueles jovens estudiosos falavam, cara, eu quero ser comandante também. E aquela pessoa que não tinha esperança nenhuma falou assim, cara, eu quero entrar nesse navio, nem que seja para varrer o chão, mas eu quero navegar com eles. Eu não tenho aptidão para marujos, mas eu estou aqui para cozinhar. Eu faço pão numa padaria, eu quero fazer pão dentro de um navio. Mas alguém chegava e falava assim, mas existem muitos riscos, porque muitos estão morrendo. Mas eles entendiam de uma forma brilhante, que não importava perder a vida, porque você podia perder a vida na terra, você podia perder a vida no mar, você podia perder a vida de uma forma medíocre, como você podia perder a vida lutando para realizar o teu sonho. O meu filho perdeu a vida essa semana. Mas menos de 36 horas antes, ele sentava comigo numa mesa e a gente despejava 1 milhão de sonhos. E naquele dia eu falei para ele, eu tenho pouquíssimo tempo ainda no Rio, mas eu quero te ofertar uma coisa mais rica que eu tenho. Ele falou, o quê, pastor? Eu falei, o meu tempo. Naquela mesma noite, eles já estavam ligando, marcando um jantar. Oportunidades que se apresentam diante de nós. Então eu agradeço muito a Deus, porque eu vivo no meio de pessoas que não têm perdido oportunidades. Eu agradeço muito a Deus por pessoas que, por mais que as lágrimas venham, por mais que naufrágios aconteçam, elas continuam navegando rumo à terra prometida.
Porque se você entender, essa mensagem não é de Portugal, essa mensagem não é de Camões, essa mensagem não é de Pedro Álvares Cabral. Essa mensagem fala do mar da vida que está diante de você. Do mar de oportunidades que está diante de você. E o mais lindo é que eu vi historiadores falando que o trabalho que esses homens tiveram nessa época, semelhante ao que acontece hoje em Cabo Canaveral, onde essas pessoas querem ir para a Lua, mas não sabem como chegar, não sabem o que vai acontecer. A mesma coisa quando os navegadores no século XV se desbravavam diante de um mar que eles não sabiam o que tinha à frente. Era tão emocionante quanto lançar um foguete para a Lua. Você tem noção disso? Mas eles aceitavam e eles corajosamente iam à frente. Que em nome de Jesus, se ainda não nasceu, que nasce essa noite no seu coração o desejo de ser um desbravador. Que nasce em você a vontade de olhar para esses homens e mulheres que já estão indo e voltando, que já estão vivendo coisas extraordinárias, e você fale, cara, eu quero viver isso também. Eu quero ser um desses, eu não me contento mais ficar sentado no banco. Eu não me contento mais deixar a vida passar. Não, eu não aguento mais isso. Eu quero fazer parte desse projeto, eu quero fazer parte dessa história. Eu quero entrar no navio e realmente desbravar, eu quero isso. Mas lembre-se, os versos exatamente de Camões. Muitas lágrimas são derramadas em meio ao percurso. Mas a grande questão é nós precisamos lembrar é que mesmo em meio às lágrimas, nós não podemos parar. Nós precisamos prosseguir. Nós precisamos avançar. E uma coisa eu prometo para você. Depois que você romper esses mares, quando você ouvir um grito, esperado talvez por meses ou por anos, terra à vista! Terra à vista! Talvez você não tenha entendido, mas essa é a trajetória do cristão. Cada dia nós nos envolvemos em aventuras extraordinárias. E no meio da navegação, alguns vão navegar por 20, por 50, por 80, ou como meu avô que está navegando há 97 anos. Mas a grande expectativa de cada um desses homens e mulheres, assim como é a minha, é o dia certo poder ouvir isso. E o nome dessa terra que eu quero encontrar é a Jerusalém Celestial. E eu quero poder olhar uma marca de uma bandeira, e a bandeira que vai estar fincada é do leão da tribo de Judá. E eu vou chegar e eu vou falar, não, fiquei triste, porque essa terra já foi descoberta. Não, eu vou ter prazer de chegar para eu explorar essa nova terra. E vou dizer mais, quando eu chegar nessa terra, eu não vou voltar para contar para ninguém. Porque quando você bota o pé lá, você nunca mais quer sair. É sobre isso. É sobre isso. A nossa luta diária é sobre isso. É ir para um lugar que muitos falam não existe. Outros falam impossível. Outros falam você não merece. Quando a gente misturando tudo isso, vai na história do Brasil falar uma coisa interessante. Que o Brasil não foi colonizado pelas melhores das melhores pessoas. Muitos presos, muitos largados eram deportados para cá. Ou melhor, era dado uma oportunidade. Ou vocês vão ficar presos aqui em Portugal, ou vocês têm uma chance. Qual é? Tentar a vida num novo mundo. E o Espírito Santo tem falado a muitos aqui, e eu reendosso essa noite. Talvez você esteja na sua terra muito triste, muito decepcionado, sem expectativa nenhuma, mas ele mais uma vez fala, haverá um novo embarque para uma nova aventura. E eu quero convidar. Mas, pastor, eu não sou merecedor, ele sabe que você não é. Pastor, eu não sou uma pessoa muito boa, ele sabe do que você é feito, mas ele sabe que enquanto você estiver no mar, o mar vai cuidar de você, o caminho vai cuidar de você. Porque quando você entra e dentro desse navio, lá dentro você vai aprender muitas coisas que antes você não fazia, mas você sabe que agora vai fazer. Talvez você não tivesse disciplina, mas agora você vai ter. Talvez você não soubesse até o que é uma certa privação, mas agora você vai saber.
Mas, de repente, vai vir um cardume e vão fazer uma grande pescaria e agora você estava vivendo dificuldade de alimento e agora você está vivendo bonança. Existem momentos diferentes no meio dessa navegação. Você sabe disso, porque tem gente aqui navegando já há muito tempo nessa estrada. Amém, igreja? Pastor, o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que há 31 anos eu navego. Há 31 anos eu estou dentro desse navio. 31 anos, né, mãe? 31 anos que eu tomei a decisão de entrar no navio da bandeira cristã. E eu estou navegando. Eu estou navegando. Pastor, mas às vezes você volta em terra firme? Sim, às vezes eu volto. Mas quando eu volto em terra firme, é só para um objetivo. Recarregar o navio. Convidar mais marujos. Motivar mais pessoas. Contar mais histórias extraordinárias de tudo que eu estou vivendo. Contar também as lágrimas que foram derramadas e contar os corpos dos que se foram. Mas o mais interessante é que cada marujo que eu perco, 2 ou 3 voltam e querem embarcar comigo. Cada vez que eu choro pela morte de um, como Nero falava desesperadamente, o sangue do cristão é como semente lançada ao chão. Quanto mais eu mato, mais eles nascem. Isso é desesperador. E é sobre isso que eu estou falando. A sensação que quando eu perco alguém, Deus manda 2, 3. Eu perco 2, Deus manda 4, 5. Sempre Ele tem mandado novas pessoas para recompor vagas que estão em aberto. E esse navio não para. E esse navio não para. E em nome de Jesus, esse navio não vai parar. Esse navio não vai parar. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você essa noite. Eu estou muito, mas muito feliz. Estou muito, você não tem noção de quanto eu estou feliz. Eu deveria ter ido embora na quinta-feira de manhã. Foi quinta ou quarta que foi o embarque? Quarta ou quinta de manhã. Mas Deus sabia que eu precisava ficar mais um tempo aqui. Deus sabe que eu precisava estar naquele necrotério naquela madrugada. Para olhar, para chorar, mas na sequência respirar fundo e me alegrar. Porque eu conseguia chorar pela saudade, mas ao olhar para essa jovem senhora, eu estou falando mentira, e falar, combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. Com Ele, eu não preciso me preocupar mais. Já cumpriu a jornada. Agora existem outros que ainda estão correndo risco. Porque as armadilhas desse mundo são cada vez mais afiadas. Parece que o inimigo tem estado cada vez mais sagaz. E isso pode ser a visão de alguns, mas eu vou te dizer, você está enganado. O inimigo não está mais sagaz. O inimigo não está mais ardiloso. O inimigo não está mais esperto. Sabe qual está sendo o grande problema? Sabe, Rabi? Eu vou te dizer. Os cristãos têm andado despercebidos, distraídos. Esse é o problema. Não é ele que melhorou. Somos nós que diminuímos a nossa atenção. Então eu quero profetizar sobre essa igreja essa noite. Que o teu nível de atenção espiritual aumente de uma forma exorbitante, extraordinária, grandíssima, em nome de Jesus. Que você não seja mais pego por pequenas armadilhas. Que você não seja, sabe, eu estou vendo ali um guerreiro de selva, e aí eu estou vendo aquele cordão de tropeço que é usado em acampamento, né? Você vem correndo na madrugada, daqui a pouco você tomou um tombo, nem sabe o que aconteceu, alguém me deu uma banda, não, tem um cordão de tropeço, que você não seja mais pego por esses cordões de tropeço. Não, mas aquele cordão de tropeço fez o quê? Eu só tomei um tombo, bati a poeira, levantei. Só que, de repente, você tinha 5 minutos para chegar no objetivo. E aquele tombo fez você perder por um pouquinho. Quem já teve a sensação de que chegando no ponto, viu a porta fechada do ônibus, e você perdia a hora, perdia a chance, perdia o emprego.
Às vezes é por causa disso, é por pequenos detalhes. E uma coisa que eu tenho visto nessa minha vida pastoral é exatamente isso. Tem muita gente boa perdendo grandes oportunidades por pequenos detalhes. Porque se distraem. Não, deixa eu dormir 5 minutinhos a mais. Não, eu vou fazer a matrícula, depois de amanhã eu vou lá. Fechou amanhã. Ai, meu Deus, eu perdi por um dia. Pastora, não é verdade isso? A gente tem visto muitas histórias que estão exatamente assim. Por isso que eu clamo ao Deus Altíssimo, que abra a sua atenção, que você repreenda o espírito de procrastinação em nome de Jesus. E aquilo que você sente que precisa ser feito amanhã, vai ser feito amanhã e não é depois de amanhã. Se aquilo você precisa resolver até sexta, não vai ser na outra segunda nem no sábado, vai ser até sexta. Você está entendendo esse mistério? Você vai se mover dentro daquilo que o Senhor tem colocado, que você precisa fazer. E você não vai perder mais tempo. Em nome de Jesus, pega na mão da pessoa do seu lado, dá aquela apertada, só não quebra a mão do irmão, não. Senão eu vou ter que orar para reestruturar a mão. Dá aquela apertada, olha para ele e fala, não perca tempo. Vira para o lado e fala para o outro, em nome de Jesus, não perca tempo. Escuta o que está sendo dito, não perca a oportunidade. É momento de vitória, é momento de conquista. A tempestade pode estar se levantando, mas olha para frente e vê para onde está clareando. Quando a gente está voando em helicóptero, tem uma característica muito interessante. Quando o tempo fecha, toda a tripulação fica fazendo o quê? Ela vai para as janelas e fica olhando, procurando um clarão no meio da tempestade. Não importa se você é piloto, se você é mecânico, se é passageiro, todo mundo precisa, porque sabe que o combustível é um só para todo mundo. E se o piloto demora, vai cair, eu vou ficar voando. Não, vai morrer todo mundo. Então, quando todo mundo está em risco, todo mundo se envolve. Então, está na hora de você começar a entender que nós estamos no meio de uma tempestade. Mas é para ficar vivendo a tempestade? Não, é para passar. A gente está ali vendo a onda quebrar em cima da gente. É para ficar ali? Não, é para passar da arrebentação. Porque eu vou dizer uma coisa para você, que o Espírito Santo me revelou. É depois da arrebentação. Quem é pescador aí? Pescador de verdade. Tem gente que entende pesca aí, que eu sei. Tem gente que entende pesca. Levanta a mão aí. Em nome de Jesus. Pode levantar a mão. Não vou te chamar de mentiroso, não. Tem gente que entende de pesca aí. Você pesca peixe grande no raso? Pesca. Você pega peixe grande na onde está quebrando as ondas? Não pega. Não pega, bebê. Pode chorar que não pega. Chora mesmo que não pega, não é? Se você não sabia disso no teu 1 ano e meio de idade, fica sabendo. Não pega. Até o bebê chorou. Sério, não pega, não? Pensei que pegava. Não pega, neném. Não pega. Se você quer pegar peixe grande, você tem que enfrentar a arrebentação e tem que passar dela. Não adianta ver depois a pastora Cátia passando com... Meu Deus do céu. É sinal isso, hein? É mistério. Aleluia. Roubá-lo? Eu pensei, é tambaqui, né? Passando com tambaqui embaixo do braço. Aí, que isso? Eu queria tanto, meu amigo, enfrenta. Entra para dentro desse mar, vai lá e busca. Não adianta você ter inveja e pensar que não, se eu pudesse, não. O Espírito Santo está falando, você é capaz. E se você não fosse capaz, ele fala, me pede que eu te capacito. Está na hora de viver coisas novas. Está na hora de sair da mesmice. Está na hora de perder a vergonha, o medo. Está na hora de largar a mão disso. Está na hora de glorificar. Está na hora de profetizar. Ah, mas não importa quantos dias eu tenho. O outro foi com 40 anos. E aí, de repente, você fica, pô, mas eu estou há 5 anos sofrendo, mas o outro não teve o ano seguinte para sofrer. Então está na hora de parar de reclamar. E por mais que as dores existam, e entenda que eu de forma alguma não seria leviano de falar que é mentira a sua dor. Não é isso. Você está entendendo isso? Com todo respeito. Mas eu estou falando que a gente pode mudar o foco da dor. E falar, Senhor, se o Senhor me deu mais um dia de vida em meio a tudo que eu estou vivendo, tem algum motivo. Existe um propósito. Existe um propósito. Existe um propósito. E é por isso que eu queria que você viesse aqui para te dizer, existe um propósito. E é por isso que eu queria que você estivesse aqui para te dizer, existe um propósito. Existe um propósito. Existe um propósito. Existe um propósito. Inclina sua cabeça que eu quero orar por você. Tu és Deus sobre a minha vida. Tu és Deus sobre essa igreja.
Tu és Deus sobre as nossas casas. Tu és Deus sobre os nossos corações. Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és soberano. E é por isso que nós entregamos o trono das nossas vidas diante do Senhor. E declaramos que só Tu és Deus e fora de Ti não há Salvador. Nós estamos navegando, Pai. Nós estamos navegando porque nós queremos chegar junto à terra prometida. Senhor, tempestades podem se apresentar diante de nós, mas nós não vamos nos acovardar, porque nós sabemos que existe uma promessa. Por mais que algumas pessoas falem, esse lugar não existe, isso tudo é mentira. Por mais que existem muitas e muitas pessoas cada vez mais tentando me desmotivar, mas eu falo, eu vou continuar a navegar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Sabe, papai, algumas pessoas, meu Deus, algumas pessoas ouviram São Brandão falando que existia uma terra diferente, mais além dos mapas, e era uma terra fantástica. Isso motivou alguns desbravadores, alguns corajosos a colocarem seus navios rumando a este lugar, até descobrirem que existia algo a mais. O mais interessante, que o que nos motiva não é São Brandão. O que nos motiva é que veio um daquele lugar, e ele se chama Jesus Cristo, o justo. Ele estava junto ao Pai, e ele veio até nós nos contar tudo aquilo que estaria nos esperando nesse lugar maravilhoso. E eu quero te agradecer, porque esse lugar existe, eu tenho certeza que ele existe. E eu quero continuar navegando quantos anos mais o Senhor quiser que eu navegue, até o dia que o Senhor vai permitir que eu veja com os meus próprios olhos esse lugar maravilhoso. Eu creio, Pai, eu acredito, Pai, eu peço a Ti que em momento algum a minha fé venha falhar. Guarda os nossos corações dos ataques, das armadilhas, da frieza espiritual, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nos motiva cada vez mais a caminhar, caminhar, caminhar. Nós precisamos continuar navegando, Pai. O que eu quero pedir, que por mais que as ondas se levantem, que elas não venham colocar o nosso barco a pique. Que as dificuldades que se levantem, Pai, não venham nos parar. Eu quero pedir a Ti, Pai, discernimento para navegar por águas tranquilas. Mas eu sei também que todo marujo só é forjado no meio da tempestade, Pai. Nenhum marujo de águas tranquilas se torna um bom marujo. O que eu quero pedir é que o Senhor, permitindo que nós venhamos a passar por tempestades, que elas sejam coordenadas pelo Senhor, somente no tempo de aprendizado. E tão logo nós vamos aprender a lição que o Senhor quer, que o Senhor faça com que a tempestade cesse. Em nome de Jesus. Porque a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E eu lanço mão dessa palavra essa noite. O choro pode estar durando uma grande noite, mas profeticamente eu te digo, chegou o amanhecer sobre a tua vida. Chegou o raiar de um novo sol. O sol da justiça brilha sobre ti. Está na hora de você experimentar um novo de Deus. Está na hora de você experimentar um novo momento na sua história. Mas o que eu peço a você é que não desça desse barco, não desista da sua caminhada, em nome de Jesus, porque o Senhor é contigo. E Ele te diz que naquele dia, somente no dia que Ele decidir, você vai poder chegar e falar assim, eis que eu contemplo com os meus olhos a terra prometida que me foi dada, desde a fundação do mundo. Obrigado, Pai. Muito obrigado.